Pessoal, mais um vídeo aqui, aproveitando aqui, tá? Esse Clio aqui, 2003, o famoso corpo de borboleta, né? Muita gente sofreu com isso aqui, ó, né? Olhando hoje, podemos dizer assim, ó, graças a Deus que passou um pouco, né? Porque foi muito sofrimento isso aqui. O carro perde a aceleração, a gente fica louco da vida, passa no scanner, às vezes não dá cor de borboleta, não dá nenhuma, dá um monte de falha, o carro acende a luz do painel, perde a aceleração e o bom de tudo, que tem que desmontar tudo a admissão do mais antigo, tu tem que desmontar tudo a admissão, porque o corpo de borboleta fica dentro da admissão, né? Então é bem complicado, tá? É bem complicado. Aí tem que arrumar um corpo, porque é muito caro, arruma um corpo, monta, quem trabalha certo sabe como que é. Não adianta colocar um corpo aí se não é o corpo borboleta, o cliente vai pagar do mesmo jeito? Não. A gente trabalha assim, a gente arruma um corpo, coloca, monta, funciona. Não deu? Beleza. Ainda que eu tenho ferramenta para testar, tá? Eu tenho ferramenta para testar a cor de borboleta, beleza? Mas se o motor tiver pesado aqui, ele pode falhar na hora ali do funcionamento do módulo, tá? Beleza? Às vezes a ferramenta ajuda, às vezes não ajuda. Outro vilão, tá? Outro vilão aí, ó, que dá muito problema aí, ó, módulo de injeção, tá? Esse módulo aqui é o bicho para dar problema. Perde a aceleração, o carro fica, né, dá uma falha aí no carro, o carro fica louco, não vai, tá? Beleza? E esse módulo aqui, ele é habilitado só para esse carro ali. Então não tem como pegar um outro, não tem como tu pegar um outro módulo colocado, não, tem que ser um módulo desabilitado para teste, tá? Eu nunca me esqueço que eu sofri num aqui, num Clio, e fiquemos ali, lutemos naquele carro e nada, e fizemos todos os testes e nada. E eu falei com um amigo meu, com um eletricista, e ele disse: Adriano, não fica perdendo tempo aí, tu já testou tudo, não adianta, é módulo. Aí ele veio com o módulo desabilitado aqui, botei bateu, acabou o problema, né? Então é bem complicado, tá, pessoal? Bem complicado. É um dos maiores vilões, tá? Módulo e cor borboleta aí. Perde a aceleração e o carro não vai, daí tu desliga, liga de novo. Beleza? Outra dica que eu dou, tá? Outra dica que eu dou, antes de mexer nessas coisas aí, dá uma olhada nesses cabos, né? Cabo de positivo, vê se ele não tá passando maior do que 70 a sua resistência. Motor ligado, né? Bota o multímetro em 200 ohms, tá? 200 ohms lá. Coloca ponta positiva aqui, vai outra ponta positiva lá no motor de arranque. E vê se tá dando mais de 70. Se der mais de 70, bota ali em 200 ohms, né? No multímetro. Se der mais do que 200 ohms, do que 70 ohms, tem que reforçar o cabo. Pode dar problema no módulo, pode dar problema na elétrica. Ferramenta, mesma coisa. Coloca em 200 ohms no multímetro, tá? De resistência ali, né? Coloca a ponta negativa aqui. Nós temos vídeo no canal fazendo esse teste, tá? Coloca aqui, coloca no bloco, coloca no aterramento. Não pode ser maior do que 70, tá? Beleza? Com isso tem que deixar o motor ligado, acende os farol, acende lá dentro, liga tudo lá dentro, lá, tá, pessoal? Liga tudo lá dentro, o alerta, a luz alta, né? E com o motor ligado, multímetro escala ohms, coloca em 200, tá? Beleza? Ponta negativa aqui, ponta negativa no bloco, ponta negativa na bateria, ponta negativa no cabo terra. Não pode ser maior do que 70, beleza? Positivo, mesma coisa. Primeiro vê isso aí, vê se a bateria tá boa. Se tiver tudo ruim aqui também não adianta, tá trocando outras peças. Primeiro começa pela bateria. Tendo tudo ok, aí vai, beleza? Beleza, então, pessoal, espero ter ajudado aí. É um dos grandes fatores aí, um grande vilão aí, né? Tá? Corpo de borboleta, módulo, tá? E o aterramento lá, dá uma olhada. Beleza, espero ter ajudado aí. É simples dica, mas às vezes a pessoa tá lá se batendo, já ajuda em alguma coisa. Tá certo, então? Espero ter ajudado aí. Tem o sensorzinho MAP aí, um dos grandes vilões também, tá? Falha o carro e tu fica louco e não sabe o que é, e tu passa no scanner, tá ok, aí tu arruma coloca, mata a charada. É bem assim mesmo, tá? Quem trabalha dia a dia na oficina sabe o que eu tô falando. Tá certo? Espero ter ajudado. Dá um joinha, dá um gostei, compartilha. Beleza? Tamo aí pra ajudar aí. Valeu, abraço.